todos e todas. Meu nome é Guilherme Werneck, eu sou médico, epidemiologista, professor do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar sobre o trabalho que nós desenvolvemos, que é denominado Mortes Evitáveis pela Covid no Brasil. Esse estudo se iniciou com uma conversa entre o movimento Alerta, que envolve várias organizações não governamentais, como o Instituto de Defesa do Consumidor, Anistia Internacional, Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, que tinham interesse em entender até que ponto as mortes por Covid no Brasil poderiam ter sido evitadas com políticas públicas mais efetivas. Então, o nosso objetivo nesse trabalho foi, primeiro, estimar a magnitude dessa mortalidade por Covid e depois avaliar qual a parcela dessa mortalidade que poderia ter sido evitada com o uso de políticas públicas para o enfrentamento da Covid que fossem baseadas principalmente no conhecimento científico. O nosso estudo, então, sobre mortes evitáveis pela Covid no Brasil, ele aborda o tema sob duas perspectivas. Uma perspectiva seria as mortes evitáveis por ações de controle da transmissão da Covid na comunidade. Por exemplo, o distanciamento físico, o uso de máscaras, redução das aglomerações, fechamentos de comércio, higiene pessoal. E a segunda perspectiva seria a possibilidade de você evitar mortes por organização dos serviços de saúde, ou seja, disponibilidade de leitos, medicamentos, ventiladores mecânicos, leitos de UTI, profissionais de saúde qualificados. Então, o nosso trabalho procura avaliar qual seriam, digamos, essas mortes evitáveis por esses dois componentes, o controle da transmissão comunitária e a melhor organização dos serviços de saúde. Para que a gente desenvolvesse esse estudo, a gente usou informações de vários bancos de dados disponíveis hoje no Brasil. Para estudar as mortes evitáveis por ações que pudessem reduzir a transmissão na comunidade, a gente usou uma metodologia que chama-se estimativa de excesso de mortes, que se baseia na história ou no histórico da distribuição do número de mortes do país. Então, a gente olhou, desde 2015, quais seriam os óbitos, a quantidade de óbitos que a gente deveria esperar que acontecesse no Brasil nesse período, de 2020 a 2021. E depois a gente comparou esses valores, que seriam o número de óbitos esperados, com os óbitos que de fato a gente observou. E essa diferença entre os óbitos que de fato aconteceram e aqueles que poderiam ou deveriam ter acontecido, o que seria esperado, é o que a gente chama de excesso de óbitos. Isso é baseado em dados de mortalidade. Existe o Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, existe um sistema de registro de óbitos do Cartório Civil, e é a partir desses dados que a gente fez esses cálculos. Para os dados de hospitalização e morte, que a gente trabalhou para avaliar os serviços de saúde, a gente se baseou principalmente nos dados de internação do Sistema de Vigilância de Síndromes Respiratórias Aguda Grave, conhecido como CIVEP-GRIP, que também é um banco de dados do Ministério da Saúde que registra todas as internações que acontecem no Brasil com síndrome respiratória aguda grave, que é a principal manifestação da Covid, e também os óbitos que são registrados no país especificamente por essa síndrome.
a gente conclui, primeiro, que houve um excesso de mais de 300 mil mortes no país, acima do que seria esperado no primeiro ano da pandemia, contando a segunda quinzena de março de 2020 até a primeira quinzena de março de 2021, foram 305 mil óbitos a mais do que seria esperado, e a gente se baseou na literatura científica para avaliar qual seria a efetividade das medidas não farmacológicas de controle da transmissão, né? Eu já falei, uso de máscara, distanciamento físico, se essas medidas tivessem sido utilizadas de forma efetiva no país, quantas dessas mortes poderiam ser poupadas? E a gente estima que cerca de 40% dessas mortes poderiam ter sido evitadas com o uso sistemático e intenso dessas medidas, ou seja, cerca de 120 mil óbitos poderiam ter sido evitados somente com uma ação mais efetiva de redução da transmissão na comunidade. Em relação aos dados hospitalares, é um pouco mais difícil de a gente avaliar o impacto que poderia ter uma melhor organização dos serviços na redução da mortalidade, mas a gente identificou, por exemplo, que 20 mil óbitos aconteceram fora dos hospitais, ou seja, aconteceram em emergências, em unidades de pronto atendimento, ou seja, as pessoas não chegaram a ser hospitalizadas para ter acesso a ventiladores mecânicos, oxigênios e pessoas preparadas para o seu atendimento, ou seja, pelo menos mais 20 mil óbitos poderiam ter sido evitados se essas pessoas tivessem tido acesso a uma adequada atenção hospitalar. Então, os principais resultados do estudo mostram que 120 mil mortes poderiam ter sido evitadas com medidas não farmacológicas e pelo menos mais 20 mil mortes poderiam ter sido evitadas se o acesso aos serviços de saúde fosse melhor organizado. Eu acho que é importante salientar que o nosso estudo ele tem uma perspectiva particular, né? Porque como a gente observa o primeiro ano da pandemia, nós nem avaliamos, por exemplo, o efeito das vacinas, que é um outro aspecto fundamental e que, obviamente, poderia também ter contribuído, estar contribuindo hoje para a redução de uma parcela ainda maior de mortes, né? Então, o nosso estudo, embora não fale sobre vacinas, obviamente deixa claro que vacinas também, uma política mais clara em relação à aquisição de vacinas e mais efetiva, poderia também contribuir para a redução dos óbitos. No que diz respeito às ações não farmacológicas, a gente também deixa claro que a resposta brasileira à pandemia não seguiu as orientações que são aceitas na comunidade científica mundial e na comunidade de saúde mundial, por exemplo, na Organização Mundial da Saúde. Se nós tivéssemos seguido essas recomendações, certamente nós teríamos poupado muitas vidas de brasileiros. Então, muitas das coisas que nós recomendamos em primeiro, necessidade de uma liderança nacional que seja capaz de seguir as recomendações da comunidade científica na hora do enfrentamento de dificuldades como essa. Essa é uma pandemia, não é a única que já aconteceu, nem será a última. Então, outras vão acontecer e ainda há tempo de mudar um pouco os rumos. Então, seguir a ciência é uma recomendação importante para que nós consigamos agir de forma mais adequada. A outra questão fundamental é que os serviços de saúde, eles precisam ser organizados e financiados. Quando a gente fala que o Sistema Único de Saúde foi um lastro importante para evitar mais mortes, é preciso a gente saber e destacar que o Sistema Único de Saúde ele vem sendo desfinanciado há muito tempo. Então, se nós queremos um Sistema Único de Saúde que consiga fazer mais do que ele fez, é importante que haja financiamento para o serviço de saúde
e haja financiamento para pesquisa que seja constante e não apenas em momentos de crise. Então, é uma estrutura necessária. A gente faz outras recomendações que consideramos muito importantes, porque das contas, foram vidas perdidas. Então, a gente recomenda que seja feito um memorial em homenagem a essas pessoas e que seja feito algum grau de ressarcimento a essas pessoas. São muitas pessoas que eram chefes de família, que contribuíam para a manutenção da saúde e da vida dessas pessoas, e essas pessoas precisam de apoio da sociedade. O governo federal precisa ser responsabilizado e atuar para, digamos, minimizar os danos da sua inação nesta pandemia. A ideia é que nós tenhamos um grande acordo nacional e que gere um plano de responsabilização das autoridades que não agiram da forma adequada e um plano de reparação que consiga minimamente contribuir para que essa história possa ser um marco na história brasileira e que mais adiante nós não passemos pelos mesmos problemas que nós passamos nesse momento.